Na aula passada, a gente vinha falando da camada limite, né? Da hipótese do contínuo, da condição de não deslizamento, e aí a gente comentou como é que a condição de não deslizamento ela influencia na formação da camada limite. Falamos sobre isso e começamos a falar sobre fluidos, né? Classificamos os fluidos. Então, eu tenho fluidos newtonianos, não newtonianos. Dentro da classe dos não newtonianos, eu tenho os pseudopláticos, os helopéticos, os fluidos de Bingham, tixotrópicos, viscoelásticos e assim sucessivamente. Então, a cada momento que a gente for trabalhar com o fluido, nós precisamos identificá-lo e ter uma metodologia de resolução de problema adequada para aquele fluido. Então, não adianta eu propor uma solução genérica para todo e qualquer tipo de fluido. Eu preciso identificá-lo primeiro. E na aula de hoje, o que nós vamos fazer é uma continuidade disso, tá? Nós estávamos identificando ou classificando fluidos. Nós agora precisamos identificar ou classificar escoamentos. Vocês vão ver que algumas dessas características vocês já sabem, nós já comentamos, tá? Mas é necessário rever rapidamente. Por exemplo, quando eu falo de viscosidade, viscoso ou não viscoso, eu acabo caindo naquele exemplo que eu falei para você, dos fluidos reais, ideais e perfeitos. Então, quando eu estou falando de um escoamento viscoso versus o escoamento não viscoso, eu estou dizendo, olha, se tem um escoamento viscoso, quer dizer que as camadas de fluido vão exercer uma força entre elas, né? Eu tenho um escoamento viscoso. Ou seja, isso só é possível se um fluido for real. E aí, essa propriedade que faz com que apareça essa força resistiva é chamada de viscosidade. Então, a viscosidade nada mais é do que a aderência entre camadas de fluido. Quando eu falo de fluidos não viscosos, aí a gente acaba entrando naquelas simplificações de fluidos ideais e fluidos perfeitos. Fluidos ideais, a viscosidade é nula. Fluidos perfeitos, a gente tem aí a ausência do perfil de velocidade, né? Do gradiente de velocidade. Então, veja que essa classificação, apesar de ser uma classificação para escoamento, ela vem lá da classificação de fluidos. Tudo bem até aqui? Acho que sim, né? Tranquilo. Sim. Então, o que é que acontece quando a gente está trabalhando com um fluido viscoso? E aí, esse exemplozinho aqui a gente vai trabalhar bastante, tá? Imagine o seguinte, eu tenho um reservatório aqui à minha esquerda, tá bom? Esses equipamentos aqui, gente, ó, esses instrumentos, melhor dizendo, nós chamamos de manômetros, tá bom? Então, os manômetros, eles medem pressão, tá? Então, vocês vão ver com uma frequência muito grande a partir de agora aí na vida de vocês. Então, o fluido, ele estava no interior de uma região, de um reservatório, e quando ele entra na tubulação, ele começa a desenvolver o que nós chamamos de perfil de velocidade. Então, por que ocorreu essa formação do perfil de velocidade? O fluido vinha, então todos os vetores eles apresentavam a mesma velocidade. Devido à condição de não deslizamento, a velocidade da primeira camada, aqui próxima à superfície, atinge um valor nulo. E aí começa a ocorrer a formação da camada limite. Quando isso ocorre, percebam o seguinte: a quantidade de fluido ela se mantém constante. A quantidade de fluido escoando nessa seção transversal, ela se mantém constante. Vocês conseguem ver essa linhazinha amarelinha aqui? Sim. Sim, professor. Então, o que acontece? Se eu tenho uma quantidade de fluido constante, quando ocorre a redução da velocidade em uma determinada região, na camada limite, por exemplo,
eu preciso compensar essa redução com a aceleração em um outro ponto. Então, veja que, conforme eu vou avaliando aqui, a velocidade no centro, ela tende a ir aumentando para compensar essa redução de velocidade nas extremidades. Então, o que eu estou mostrando para vocês é, quando eu tenho um escoamento, há a formação, e o fluido é viscoso, né, que é o que nós vamos trabalhar, há a formação da camada limite. Há a interpretação da necessidade de entender, né, a condição de não deslizamento. Então, observe que esse fenômeno ele ocorre de uma maneira gradual. E aí, só para chamar a atenção, a gente ainda vai voltar a isso um pouquinho mais para frente. Observe os manômetros. Ó. Eu tenho um escoamento no interior de um tubo. Veja que o manômetro antes, ele estava medindo aqui 5 bar. E agora ele está medindo 4,5 bar. O que aconteceu aqui? Por que houve essa mudança de pressão? Uma diminuição da velocidade por causa da aderência com a superfície da tubulação. Mas aqui ele está medindo pressão, não é velocidade. Acho que, então, por conta dessa característica de formar essa ponta assim do fluido, pode ter alguma relação com a pressão. Não estou conseguindo formular bem, na verdade, o raciocínio. Vamos lá, normal. Quando eu falo de escoamento, isso lembre-se também, tá? Sempre haverá uma dissipação de energia por conta desse escoamento. Então, como é que essa energia ela pode ser quantificada? Existem várias formas de energia, tá? E uma das formas de energia, quando nós avaliamos escoamento, é energia avaliada na forma de pressão. Então, se eu tenho uma determinada quantidade de fluido, por exemplo, e aqui vocês veem essa linha tracejada aqui amarela, é a velocidade média. A velocidade média ela se mantém constante, ou seja, a energia cinética média é constante. Só que no momento em que há o escoamento, eu tenho uma força resistiva e como o fluido está escoando, força vezes deslocamento é trabalho. Então, eu tenho dissipação de energia justamente por conta desse, entre aspas aí, tá? Atrito entre as camadas de fluido. Então, eu tenho dissipação de energia. E essa dissipação de energia se dará na forma de variação de pressão. Eu vou perder pressão ao longo do meu escoamento. Isso vocês vão começar a ouvir jargões como queda de pressão e perda de carga. Significa exatamente isso. E aí, para suprir essa queda de pressão, nós utilizamos, por exemplo, bombas e compressores. E aí, eu já vou deixar aqui um spoiler para vocês, que normalmente nós avaliamos bombas, compressores, turbinas, máquinas de fluxo, como equipamentos que mudam a velocidade do fluido. E essa não é a função destes equipamentos. A bomba, por exemplo, que é o caso que nós temos mais próximo, quando um fluido ele passa por uma bomba, eu não estou aumentando a velocidade. Eu estou elevando a pressão. A bomba fornece energia na forma de pressão ao fluido. Mas não se preocupe que a gente vai voltar para avaliar isso com mais calma, tá? Era só um detalhe que eu gostaria que vocês tivessem em mente aí. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, professor. Tentando pensar, exemplo, de um fluido bem viscoso, assim, uma tubulação bem grande. E aí, tipo, se não ocorrer a utilização de bombas, vai chegar a um determinado ponto que a dissipação de energia que o fluido vai parar e o negócio vai entupir, né? E aí, por isso, as bombas. Talvez não parar, porque a gente tem aí a conservação da massa. Mas ele vai escoar com a velocidade muito baixa. E aí, quando você está no projeto, você tem
especificações de velocidade ou de vazão que aquele projeto precisa ter. Então, você conhecendo o fluido, e aí nós vamos avaliar algumas equações. Conhecendo o fluido, conhecendo as especificações do projeto, você saberá, por exemplo, qual é a potência da bomba que você deve instalar no seu sistema. Então, é mais ou menos nesse sentido que a nossa disciplina se desenvolverá, principalmente no módulo 2, tá? Entendi, professor. E aí, podemos falar também de escoamento interno ou externo. E como o próprio nome já diz, escoamento interno quer dizer que o fluido ele está escoando e conforme ele escoa, todas as direções elas são delimitadas por superfícies rígidas, tá? Então, o escoamento no interior de uma tubulação é um escoamento interno. O fluido ele não tem liberdade para se movimentar de outra forma. Já no escoamento externo, apenas essa imagem que vocês já viram, né, na aula anterior, apenas uma superfície delimita o escoamento do fluido e a outra superfície ela é livre. E aí, quando eu tenho esse tipo de escoamento externo, aparece o que nós chamamos de regiões de esteira. Regiões onde o fluido ele se descola, né, da superfície sólida. Então, há uma turbulência ainda maior, regiões de turbilhonamento, que, falando a grosso modo, se a gente começar a pensar em turbilhonamento, quer dizer que eu tenho, tipo assim, vórtices. Quando eu falo vórtice, vocês conseguem imaginar o que é um vórtice? O que é que Eu passa não, na mente professor. de vocês? Nada? Não vem nada assim à mente de vocês quando eu falo Um vórtice? turbilhão. Bem, tipo um tornado, mas eu não sei se é ignorância minha pensar daquilo. É como se, desculpa. É como se fosse um movimento espiralado de um fluido. Ele vem em uma determinada região, e aí vou implementar aqui um novo conceito. Ele vem em uma determinada linha de corrente. Linha de corrente nada mais é do que aqui inicialmente, tá? Uma região preferencial onde as moléculas ou as camadas de fluido elas estão escoando. E vai chegar um ponto em que essa linha de corrente ela vai ficar muito desorganizada. Ela vai começar a apresentar um movimento espiralado, como se estivesse tendo pontos de retorno. E isso é uma característica das regiões de esteira. Então, quando eu tenho essas regiões de esteira, eu tenho uma dissipação de energia muito grande. Então, se vocês pegarem e compararem, por exemplo, eu utilizo muito esse exemplo porque acho que é o mais próximo da gente, tá? Se vocês compararem um carro picape, tá? Imagina aí que pegaram uma Hilux. E eu vou lá e pego um carro pequeno, sei lá. Eu vou pegar um Gol. Vejam que no final da carroceria, a Hilux ela tem uma terminação mais brusca. Ela tem uma aerodinâmica um pouco falha para esta avaliação. Então, eu tenho uma maior região de esteira. É natural, imagina que o Gol e a Hilux têm o mesmo tamanho, tá, gente? É natural que a Hilux ela apresente um maior consumo de combustível, porque eu tenho maior região de esteira, eu tenho uma maior dissipação de energia. Então, até esses detalhes eles precisam ser levados em consideração. Então, região de esteira, eu tenho meu fluido escoando, vai chegar um ponto que ele vai descolar da superfície, vai apresentar a formação de vórtices. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês uma imagem de formação de vórtices aqui, tá? Ok.
Matheus, pode falar. Ainda nesse assunto, por exemplo, a gente tem uma tubulação e o líquido está escoando, o fluido tá escoando por lá. Só que o fluido, ele só preenche metade da tubulação. Ele ainda vai ser um interno ou vai ser externo? Porque ele não está todo limitado. Nesse caso, ele seria externo, porque eu tenho uma superfície do fluido que está livre. Mas, na prática, você dificilmente verá algo assim, tá? Normalmente, a tubulação ela estará completamente preenchida. Certo. Obrigado. Por nada. Lembre-se que eu coloquei aqui uma imagem para vocês verem a formação de vórtice, tá, gente? Eu acho que fica bem claro. Lembre-se que vocês vão trabalhar a partir de agora com produtividade. Raramente vocês identificarão casos em que a vazão é tão baixa que a tubulação ela não estará completamente preenchida. E se isso ocorrer, é porque houve um erro de dimensionamento da tubulação. Quanto maior o diâmetro da tubulação, maior será seu custo. Então não faz sentido eu utilizar uma tubulação com um diâmetro muito grande, mais cara, sem que eu utilize todo o seu potencial. Entendeu? Vocês conseguiram identificar aí na imagem a formação de vórtice? Eu coloquei no chat. Sim. Beleza. Então, falamos aí de escoamentos viscosos, não viscosos, internos e externos. Uma outra classificação, e essa classificação ela é de extrema importância, é quando eu falo de escoamento laminar e de escoamento turbulento. Apesar de ser uma classificação simples, mas essa classificação ela tem rebatimentos extremamente importantes nos equacionamentos, tá? Vocês verão que nós vamos trabalhar com equações para regime laminar e equações para regime turbulento. E aí, já a gente vai começar a falar um pouco mais sobre isso, né? Utilizar as equações, e vocês vão ver que vai ficar cada vez mais claro estes conceitos. Quando eu falo em regime laminar, eu estou dizendo, olha, o meu escoamento, ele ocorre normalmente a baixas velocidades ou utilizando fluidos de alta viscosidade. E aí foi o que eu estava conversando, foi o Pedro que falou isso, não foi? Mais cedo, acho que foi. Conversando com o Pedro antes da aula. Quando eu tenho um fluido escoando a baixa viscosidade, a baixa velocidade, eu tenho uma maior tendência de fazer com que as camadas de fluido elas fiquem ordenadas. Então, baixas velocidades, essas camadas têm uma tendência de ficarem ordenadas. Veja que eu estou utilizando a palavra tendência, tá? Quando eu utilizo fluidos viscosos, a tendência de elevada viscosidade, né? Perdão. A tendência de ordenamento, ela é maior, porque eu tenho uma força maior conectando essas camadas. Então, se eu tenho uma força maior, para que uma camada se descole da outra e comece a apresentar um comportamento caótico, se torna menos provável. Então, laminar, baixa velocidade e elevada viscosidade. O turbulento é justamente o contrário. Quando eu tenho velocidades maiores, e aí em alguns casos vocês vão ver, mesmo que o fluido seja viscoso, essa velocidade é tão grande que a força que existe entre as camadas, ela não é grande o suficiente para que as camadas continuem ordenadas. Então, eu começo a ter que trabalhar ou avaliar ondulações, por exemplo, nas camadas, né? Começa com pequenas ondulações até que elas se descolam completamente e começa a ficar um comportamento bem distinto. E aí, nós vamos ver, e eu vou tentar trazer para vocês, quando é que eu quero, por exemplo,
um problema em regime laminar, trabalhar com o problema em regime laminar, e quando é que eu quero trabalhar com regime turbulento. Porque não adianta apenas a gente falar o que é laminar e o que é turbulento. Eu preciso pegar, deixa eu colocar o texto aqui do turbulento. Eu preciso pegar e entender quando utilizar cada um desses conceitos. Então, vocês vão ver, por exemplo, que vai surgir um número adimensional. Quando eu falo número adimensional, esse conceito está claro para todo mundo, antes que eu vá para ele? Sim. Sim, beleza. Então, vai existir um número adimensional que ele vai indicar o seguinte, olha, abaixo de, no caso aqui da gente, 2.300, é laminar. Acima de 2.300 é turbulento. Então, quando você pega um problema, você pega um projeto, e você está avaliando este projeto, você de cara, você já sabe qual é o regime que você quer que você quer trabalhar. Então, você vai definir antes qual é a velocidade que você precisa avaliar para que seja laminar ou qual é a velocidade que você precisa avaliar para que seja turbulento. Eu vou colocar aqui uma imagem que eu acho que fica mais clara a distinção e aí eu volto a conversar com vocês aqui. Então, observem que quando eu falo em regime laminar, eu estou falando em camadas ordenadas. Turbulento, eu já estou falando de desorganização. Quando vocês olharem o turbulento aqui, ó, aparece em um momento do GIF uns vórtices, né, que está digitado aí até com o nome edge. São vórtices ou turbilhonamentos de edge, tá? Normalmente, a nível de graduação, a gente não quantifica isso, mas só para critério de curiosidade. Então, trazendo para a prática da gente, tá? Imagina o seguinte. Quando eu tenho... Existe um tipo de reator que ele ocorre, que ele é confeccionado no interior de um tubo. Então, é um reator tubular que a gente chama, tá? Vocês vão ver aí com a frequência também grande na experiência prática de vocês. Então, esse reator tubular, ele recebe o nome de PFR. Então, quando vocês ouvirem falar, reator PFR é um reator tubular. O que eu quero quando ocorre uma reação, por exemplo? Eu quero que essa reação ela ocorra de forma homogênea ao longo do reator, ou eu quero que ela ocorra diferentemente em cada seção, em cada raio, valor de raio? Homogênea. Homogêneo. Então, se eu quero que essa reação ocorra de forma homogênea, eu vou trabalhar em regime laminar ou em regime turbulento? Turbulento? Turbulento. Então, este é um exemplo em que é necessário trabalhar com regime turbulento. Eu estou intensificando, e aí já vou deixar uma ideia aqui para vocês, tá? Mas quando eu trabalho com regime turbulento, eu estou intensificando a transferência de massa, nesse caso, por exemplo. Ou quando eu trabalho em regime turbulento, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com troca térmica, eu vou estar intensificando a transferência de calor. Então, o fenômeno de transporte 1, mecânica dos fluidos, não acaba aqui. Vocês vão ver na disciplina de fenômeno de transporte 2 e na disciplina de fenômeno de transporte 3 que transferência de calor e transferência de massa, elas ocorrem também quando há movimentação de fluido. E aí eu preciso saber se é laminar ou turbulento, e aí eu vou identificar as equações adequadas para cada tipo de escoamento e para cada caso de transferência de calor e massa. Aí eu dei um exemplo em que o regime turbulento ele seria mais adequado. Só que quando eu utilizo o regime turbulento, há o aparecimento de vórtices. E aí, quando há o aparecimento de vórtices, vocês acham que eu tenho maior ou menor dissipação de energia? Maior. Maior. Veja que o fluido, ao invés de escoar de forma ordenada aqui, ele começa a fazer retornos, se choca com outras camadas de fluido e isso provoca uma maior dissipação de energia. Então, se eu tenho uma maior dissipação de energia
E lembrando que essa energia vai ser avaliada, vai ser cedida na forma de pressão. Eu preciso utilizar uma máquina de fluxo. Eu vou ter que fornecer mais pressão, mais energia na forma de pressão ao fluido. Então, eu vou ter que comprar uma bomba maior. Eu vou ter que consumir mais energia elétrica. Então, veja que, apesar do escoamento turbulento fornecer uma intensificação da transferência de massa, transferência de calor, ele também intensifica o consumo energético. Então, nem sempre eu vou utilizar o escoamento turbulento. Um exemplo disso é se eu estiver trabalhando com um processo de separação. Imagine que a gente tem aí, ao invés de um fluido só, eu tenho água e óleo. Água e óleo escoando. Eu vou preferir, e eu quero separar água do óleo, tá? Eu vou preferir trabalhar com regime laminar ou com regime turbulento? Laminar. 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 Porque se eu trabalhar com regime turbulento, eu vou estar promovendo uma mistura. E não é isso que eu quero no momento. Então, por favor, identifiquem o sistema de vocês. Verifiquem qual é a alternativa mais viável. Trabalhar em regime laminar ou regime turbulento. Normalmente, vocês já vão ter instalados na planta uma máquina de fluxo. Aquela máquina de fluxo, ela vai permitir que eu trabalhe em regime laminar? Façam todas essas observações para terem sucesso aí nas aplicações que vocês irão avaliar, tá? Ficou alguma dúvida, gente? Esse mapa de calor, esse mapa de cor aí, ele é em relação à temperatura ou outro tipo de energia ou não tem nada a ver? Não, aqui é só uma representação das camadas de fluido mesmo. Mas elas estão coladinhas umas às outras, tá? Aqui é só para critérios didáticos. Tudo bem? Certo. Obrigado. Nada. Eu vou colocar o vídeo completo lá no Moodle, tá? Tem um vídeo bem interessante explicando um pouco mais sobre esses detalhes aí. Então, ó, eu falei para vocês da presença de um número dimensional. Porque eu não consigo pegar, vou até voltar, eu não consigo pegar no escoamento e ficar olhando para ele, identificando se está laminar ou turbulento. Eu não tenho essa capacidade de verificar visualmente as camadas de fluido. Se bem que tem alguns detalhes que nós podemos trazer, mas eu não posso pegar e afirmar, olha, esse escoamento está em regime laminar, esse escoamento está em regime turbulento. Então, esse adimensional, ele surge justamente para isso, tá? O número de Reynolds, ele é uma avaliação das forças inerciais e as forças viscosas. Quando eu falo forças inerciais, quer dizer que é uma força que está relacionada à velocidade. E as forças viscosas é uma força que está relacionada à viscosidade. Então, Reynolds, Rho, VD sobre Mi. Peguem essa equação e tatuem, tá? Essa equação aqui é para a vida inteira, tá certo? Então, quando eu pego o número de Reynolds, observe o seguinte. Quanto maior o número de Reynolds, eu tenho uma tendência a ficar uma tendência maior a estar em regime turbulento. Então, ó, número de Reynolds grande quer dizer que velocidades elevadas. Ou número de Reynolds pequenos, velocidades pequenas ou viscosidades elevadas. Veja que se a viscosidade for um valor baixo, como ela está no denominador, Reynolds também será avaliado como um valor grande. Então, ó, velocidades elevadas, viscosidades baixas, eu tenho um aumento do número de Reynolds, regime turbulento. Velocidades baixas e fluidos viscosos com alta viscosidade, eu tenho uma tendência a ser regime laminar. Então, eu tenho esses dois casos. E aí, de onde é que surge esse número de Reynolds, tá? Como é que isso foi avaliado, como é que isso foi descoberto? Antes que eu vá para essa análise, tá claro para vocês até aqui?
Alguém tem alguma dúvida? Tá. Agora, professor, tipo, tem alguma tabela para saber, tipo, é alto em relação a quê, baixo em relação a quê? Boa pergunta. O número de Reynolds, ele é definido, tem um valor limiar, tá? Então, para tubulações circulares, o número de Reynolds limite é 2.300. Abaixo de 2.300 é laminar, e entre 2.300 e 4.000 a gente chama de transição, e acima de 4.000 nós chamamos de regime turbulento. Então, a sua pergunta é interessante, Pedro, porque quando a gente está trabalhando com valores quantitativos, nós precisamos de uma referência. Então, no caso da gente aqui, laminar abaixo de 2.300, turbulento acima de 4.000, tá? Tranquilo, professor. Só que antes da gente chegar nesses valores cabalísticos aí, né? Por enquanto, eles são valores assim que não são identificáveis ainda. Como é que eu posso chegar neste valor? Como é que Reynolds identificou isso? Então, este daqui é o famoso experimento de Reynolds, tá? O que é o experimento de Reynolds ou como ele foi avaliado? O experimento de Reynolds é um experimento muito simples, tá? Que consiste no seguinte: eu tenho um reservatório contendo corante, e esse corante ele é levado até o interior da tubulação por um microtubo, tá? Então, eu tenho uma tubulação com um diâmetro muito pequeno, um capilar, que leva esse corante até o centro da tubulação. E aí Reynolds fez o seguinte, ele construiu uma tubulação, na época era vidro, tá? Hoje nós temos aí tubulações de acrílico para fazer testes semelhantes. Ele levou esse capilar até o centro da tubulação, construiu a tubulação de acrílico e fez com que um fluido escoasse no interior dessa tubulação. E ele verificou, olha, para um determinado fluido, esse capilar, ele permanecia ordenado para baixas velocidades. Então, isso aqui já é um indicativo de regime laminar. Conforme ele aumentava a velocidade do fluido escoando, esse capilar ele ia se desorganizando, o que indicava a formação ou o que indicava o regime turbulento. Ele fez isso para várias velocidades e vários fluidos. Então, ao fazer isso, ao analisar o comportamento do corante inserido no interior da tubulação através de um capilar, ele observou o comportamento e se o corante permanecia ordenado, né, em comportamento retilíneo, eu tinha um regime laminar. Se o corante começasse a apresentar um comportamento desordenado, eu tinha aí um regime turbulento. E fazendo essa análise, ele chegou neste valor de 2.300. Então, ele propôs um número adimensional. Então, Reynolds, eu acho que é até um pouco narcisismo isso aqui já, né? Fazer o experimento e nomear com o seu próprio nome, mas cabe a ele. Então, Reynolds, ele fez um teste, vários testes, né? E conseguiu identificar este valor que ele nomeou como número de Reynolds. Então, a gente tem aí esse comportamento. Tá claro para vocês o experimento de Reynolds? Ah, fala Sim. sério. Ok. Aí, quando eu estou trabalhando com regime turbulento, eu preciso pegar e identificar algumas características dele, tá? Andressa, eu vou cobrar de você isso aqui, viu? Então, uma característica inerente ao escoamento turbulento é que na hora que eu vou tentar medir ou aferir a velocidade do fluido, a velocidade do fluido ela não é constante. Então, eu estou medindo a velocidade. Existe um instrumento, por exemplo, que ele mede velocidade pontual, tá? Então, eu consigo saber a velocidade em um determinado ponto
com uma precisão muito grande. É chamado tubo de Pitot. Nós veremos um pouquinho mais para frente. E aí, quando eu coloco o tubo de Pitot na linha, quando eu falo linha no interior da tubulação, tá? Quando eu coloco o tubo de Pitot na linha, ele começa a aferir essa velocidade, e a velocidade ela começa a apresentar flutuações. Então, se apresenta flutuações, quer dizer, isso é um indicativo, né, na verdade, que eu estou trabalhando com escoamento turbulento. E aí a característica do escoamento turbulento ele é definido não só pela velocidade média, mas ele é definido pela velocidade média mais as flutuações, né? Aí a flutuação pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, essa é a característica do escoamento turbulento. Quando eu tenho escoamento laminar, essas flutuações elas são muito pequenas, então elas se tornam desprezíveis. E o valor da velocidade é simplesmente a velocidade média. Então, observem, ó, a velocidade do meu fluido no regime turbulento é a velocidade média mais a flutuação, sendo que essa flutuação pode ser positiva ou negativa. No regime laminar, apenas a velocidade média, ela já é o suficiente para descrever o meu escoamento. Tá claro para vocês? Tá. O professor, tipo, no regime turbulento, já que considera a velocidade média, e aí tem mais seria derivada dessa velocidade, né? Então, seriam as acelerações que ocorreria ali no sistema, né? Não, não é derivada não, tá? Por causa do traço ali eu fiquei meio Não, confuso. ali é flutuação, é como se fosse 20 metros por segundo, mais ou menos 3. Ah, entendi. Pode falar, Matheus. Professor, essas flutuações, elas são meio que aleatórias ou elas vão depender das características da tubulação ou por onde o fluido está escorrendo tão bem quanto as características do fluido? Matheus, elas não são aleatórias, não. Isso, normalmente, a gente não avalia a nível de graduação, tá? Mas, quando eu falo de escoamento, quando eu falo de escoamento turbulento, esse comportamento que aparentemente é aleatório, na verdade, a gente fala que ele é caótico. E aí, até agora, por exemplo, até essa disciplina, um comportamento caótico, um comportamento desorganizado, um comportamento aleatório, seriam coisas similares, mas não são. Um comportamento caótico, eu tenho um padrão. Então, apesar de parecer desorganizado, desordenado, aleatório, ele não é. Então, as flutuações, você já consegue prever qual será a próxima flutuação antes mesmo que ela ocorra, porque você consegue identificar um padrão. Então, se eu conhecer minha tubulação, se eu conhecer as características do fluido e do escoamento, eu consigo identificar ou prever esses padrões. Era isso. Ou eu compliquei? Era isso mesmo. Obrigado. Nada. Tem uma área de estudo na matemática que é a teoria do caos. Ela consegue explicar esses detalhes com maior precisão, tá? Então, escoamento laminar, escoamento turbulento. Agora, vamos falar de escoamento natural e escoamento forçado. Escoamento natural e escoamento forçado já é algo mais direto, tá? Como o próprio nome já diz, o escoamento natural ele ocorre sem que haja necessidade da utilização de um determinado equipamento. Então, por exemplo, se eu coloco um reservatório a uma determinada altura, tá? Então, um reservatório de água, uma caixa d'água, tá? A 5 metros de altura. Se eu abrir uma válvula a uma altura inferior, né? Se estiver conectado por uma tubulação, esse reservatório é esta válvula. E eu abrir esta válvula, o fluido ele vai escoar naturalmente, justamente porque eu tenho uma diferença de cotas. Então, isso é um escoamento natural. Eu não tenho uma máquina de fluxo fazendo com que o escoamento ocorra.
Porém, imagina o contrário. Imagina que eu quero remover fluido de um determinado ponto, então uma altura de 0 metros aí, tá? Vamos pegar um referencial 0. E quero colocar esse fluido em um reservatório que se encontra a 5 metros. Então, eu tenho que fazer o caminho contrário. Veja que se eu colocar um fluido na pia, por exemplo, e conectar ao reservatório, o fluido ele não vai para o reservatório livremente, tá? Ele não vai escoar no sentido contrário por conta própria. Então, eu preciso forçar com que esse fluido escoe. E aí, eu vou utilizar uma máquina de fluxo, que normalmente, aqui na nossa disciplina, nós vamos avaliar bombas, compressores e turbinas, tá? Existem vários outros aí, os ventiladores, por exemplo, mas as bombas e compressores e turbinas são as mais usuais aqui na nossa disciplina. Tranquilo até aí? Sim. Então, por exemplo, eu falei de escoamento natural, falando sobre a variação de cotas. Uma outra forma de ter um escoamento natural é por conta da variação de densidade ou massa específica. Por exemplo, quando a gente vai ferver a água. Então, coloquei água na panela e estou ali fervendo a água. O que ocorre é que a camada de água que está próxima à base da panela, ela está numa temperatura maior do que a camada de água que está na parte superior. Isso faz com que tenha uma expansão do fluido, né? Uma dilatação do fluido ali na parte de baixo. Se ele dilatou, a sua massa específica diminuiu, então ele tende a subir. Então, essa movimentação de fluido por conta da mudança de massa específica, a gente chama de empuxo, tá? Então, ela ocorre por conta da força de empuxo. Então, é também um tipo de escoamento natural. E aí, já como um spoiler para vocês, quando eu falo de bombas e compressores, bombas, eu já até falei isso, né? Mas não custa repetir. Bombas eu vou utilizar para fluidos na fase líquida e compressores para fluidos na fase gasosa, tá? E aí, vamos também falar de escoamentos em regime permanente e regime transiente. Então, quando eu falo em regime permanente, eu estou dizendo, olha, as propriedades ou a variável de interesse, ela não está variando com o tempo. Então, regime permanente significa isso, tá? Então, eu peguei aqui uma abordagem matemática que nos indica esta observação. Se eu pegar uma determinada variável, então, eu pegar a variável velocidade, por exemplo, e derivar em relação ao tempo, se estiver em regime permanente, essa variação será zero. Logo, a derivada é igual a zero também. Então, matematicamente falando, o regime permanente ele é atingido quando eu derivo a minha variável em relação ao tempo e este valor é nulo. Então, eu peguei dois exemplos aqui, ó. Velocidade e massa específica, por exemplo. Então, derivei a velocidade em relação ao tempo igual a zero, derivei a massa específica em relação ao tempo igual a zero. Logo, eu tenho um problema em regime permanente, tá? Um escoamento em regime permanente. Vocês vão ver que quando trabalhamos com escoamentos, ambas as variáveis elas são avaliadas, tá? Por isso que eu exemplifiquei desta forma. Tá claro para todo mundo? Sim. Gente, pergunta. Eu vou começar a trazer teoria do caos para vocês aqui, para vocês perguntarem. Vai ser o jeito. Então, eu peguei aqui um exemplo em que eu tenha os dois casos, tá? Esses dois gráficos aqui representam o comportamento da velocidade ao longo do tempo. Então, o primeiro gráfico é a velocidade propriamente dita, e o segundo gráfico
é a derivação da velocidade, tá? Observem que, no início, eu tenho uma variação de velocidade ponto a ponto. Quando eu tenho variação de velocidade, é regime permanente ou transiente? Transiente. Transiente. Então, ó, regime transiente. Então, veja que esses gráficos aqui, eles são análogos, tá? Uma é velocidade e o outro é a derivada da velocidade. Logo, aqui a derivada é diferente de zero. No momento em que a velocidade atinge o patamar, eu tenho um regime permanente. Logo, a sua derivada será zero também. Vocês conseguem ver aqui, ó? Derivada Sim. é igual a zero. Então, eu estou mostrando para vocês de forma gráfica o que é que representa essa derivação, tá? Então, por exemplo, e para que eu vou querer saber isso daí? Imagina que eu estou avaliando um processo de produção de cerveja, por exemplo. Então, depois de quanto tempo é que eu atingo o regime permanente e eu posso retirar o meu produto, né, de lá de dentro das dornas? Então, eu vou acompanhando, por exemplo, o meu processo e vou identificando a variação de comportamento. Quando essa variação ela deixa de existir, quer dizer que eu atingi o regime permanente, e aí eu posso começar a remover produto. Claro que isso vai depender da aplicação que você estiver avaliando. A grosso modo, a maioria dos processos que vocês vão trabalhar, que vocês vão avaliar, eles ocorrem em regime permanente. Então, uma fábrica, uma indústria, ela funciona 24 horas. Então, normalmente ela está operando em regime permanente, pelo menos é o que é requerido, né? Seria o caso ideal. Isso não ocorre por quê? Eu tenho paradas para manutenção, eu tenho problemas de vazamento, eu tenho quebra de equipamento. Então, tudo isso faz com que eu tenha aí períodos de transiência. E é justamente nesses períodos de transiência que os problemas surgem com maior intensidade, tá? Então, verifiquem isso, compreendam o que está ocorrendo. Verifique, olha, imagine que eu estou trabalhando em um problema e era esperado que ele estivesse em regime permanente. Só que eu vou lá e verifico a concentração do meu produto, ela está variando com o tempo. Eu preciso identificar qual é este problema para solucioná-lo, tá? Então, eu só consegui identificar que há um problema porque eu verifiquei que a minha variável ela está variando ao longo do tempo. Cuidado com isso. E aí, fazer uma pergunta para vocês, ó. Regime permanente, a variável não depende do tempo. Regime transiente, a variável, ela depende do tempo, ela varia com o tempo. Tá claro esse conceito? Tá, Então, professor. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Esse gráfico aqui está em regime permanente ou transiente? Transiente. Transiente. Todos concordam? Ok. Todo mundo errou. Olha só o que acontece. Eu ia falar. É Uhum. porque a maioria da área está embaixo dessa linha pontilhada, né, professor? Quando eu falo em regime transiente ou permanente, eu preciso avaliar o valor médio. O valor médio, é isso aí. Então, a velocidade... Pode falar, Luiz. Não, eu tô falando porque a maioria está embaixo, está na média. Aí ele se torna permanente. Se torna permanente. Então, na hora que eu estou avaliando, a velocidade média ela se mantém constante, apesar da presença de flutuações. As flutuações elas não caracterizam um regime transiente, tá? Tranquilo?
Tranquilo, professor. Repete, por favor. Eita, perdão. Quando eu estou avaliando esse problema, eu identifico que ele está em regime permanente porque, apesar de apresentar flutuações, a velocidade média ela se mantém constante. Então, flutuações irão existir, mas o valor médio ele é constante. Isso indica que é regime permanente, tá? Avaliando apenas a velocidade. Professor, pode-se levar em consideração também a questão de desvio padrão, essas coisas, ou é mais a média mesmo para visualizar? Se é regime permanente ou transiente, Isso. a média é mais indicada. Ok. É questão de prova. Já que ninguém vai soltar a mão de ninguém, cuidado para todo mundo errar junto, viu? Pelo amor de Deus. Que horror. Cara, eu tô sendo sincero com vocês, velho. Professor, Oi. no caso, em um processo, quando ele está acontecendo, a gente precisa analisar se ele está estacionário para cada propriedade. Tipo, você pode ter variação da composição, mas a temperatura ser constante. E tipo, você teria que analisar propriedade por propriedade para determinar. Você vai indicar, por exemplo, olha, eu estou avaliando tanto a variação de concentração quanto a variação em temperatura. Então, em algum momento possa ser que a variação de concentração com o tempo, ela não exista, atinge o regime permanente para a variável concentração. Porém, a variável temperatura ainda não atingiu, então ela está termicamente avaliada em regime transiente. Você vai indicar para cada variável de interesse do seu problema. E normalmente a gente analisa uma variável em cima da outra, né, professor? Assim, no trade, assim, né? Para ver que quando uma varia, a outra varia, para acompanhar a variação dela, né? Normalmente a gente pega a variável mais sensível, né? A que demora mais para atingir o regime permanente. Então, se eu peguei meu problema e identifiquei que demora 15 minutos para chegar a regime permanente, avaliando, por exemplo, a concentração, e a temperatura demora 40 minutos, então eu vou avaliar meu problema, que ele está em regime permanente, só após os 40 minutos. Porque aí eu garanto que todas as variáveis estão em regime permanente. Entendi. Era isso que você tentou dizer também, Andressa? Que às vezes fica confuso, eu não entendo. Era ou não? Ok. Então, ó, falamos aí do regime permanente e transiente. Uma outra característica que eu preciso avaliar é quanto à dimensionalidade do meu problema. Talvez esse seja o critério mais abstrato que nós vamos ver na aula de hoje. Quando eu tenho um escoamento, esse escoamento é tridimensional. Então, eu preciso saber como é que esse escoamento está ocorrendo nas 3 dimensões, tá? Então, 3 dimensões espaciais e tem a dimensão temporal, tá, gente? Então, por exemplo, eu posso representar o meu problema em coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Então, a gente vai ver a resolução de problemas com as 3 coordenadas, tá? E aí, quando eu estou observando essas coordenadas, eu vou, primeiro, antes de fazer qualquer coisa, identificar qual é a coordenada adequada para resolver o meu problema. Então, por exemplo, se eu tenho um escoamento no interior de uma tubulação, eu vou selecionar coordenadas cartesianas, cilíndricas ou esféricas.
Cilíndricas. Cilíndricas. Então, a geometria do meu problema, ela já induz qual é o sistema de coordenadas mais adequado para responder ou para avaliar esse meu problema. Eu posso utilizar um outro conjunto de coordenadas? Pode. Só que isso vai dificultar muito a sua resolução, tá? Às vezes a gente acha que coordenadas cartesianas é sempre mais fácil e, na verdade, isso não se concretiza, tá? E aí, por exemplo, quando eu estou avaliando coordenadas cilíndricas, eu posso ter velocidade na direção radial, velocidade em θ, velocidade na direção z. Para o caso mais simples, eu tenho um escoamento no interior de uma tubulação. Qual dessas três velocidades é a mais importante? VR, Vθ ou Vz? VZ? Matheus falou Vz. Todos concordam que é Vz? Daniel já acha que é VR. E aí, o que é que vocês acham? Vamos, gente. Colabora comigo aí. VR, Vθ ou Vz? Então, eu não vou responder para vocês não, tá? Eu vou deixar essa pergunta para a prova e aí lá a gente vê qual é a resposta certa. Agora que eu bateu a curiosidade para saber. É só um incentivo para vocês só. Então, eu preciso identificar qual é a velocidade ou as componentes de velocidade que vão ter maior influência. Então, no caso, por exemplo, da tubulação, tá? A velocidade de maior influência vai ser o Vz. O meu escoamento está na direção axial. Então, Vz é a velocidade, é a componente de velocidade mais importante. Então, por exemplo, ó, tá aqui o escoamento no interior de uma tubulação, tá bom? Eu tenho Z e tenho R. Veja que o escoamento está na direção Z. Então, por isso que Vz ele é a componente mais importante. Se eu tivesse VR, Daniel, eu estaria te dizendo o seguinte, olha, tem um escoamento e existe aqui saída na direção radial de fluido. É como se eu estivesse trabalhando com um tubo poroso aqui, tá? O que existe também. Tá claro para vocês? Agora entendi. Sim. Tipo, no caso, visualiza para onde está indo o fluxo e a coordenada que é prioritária ali para esse fluxo acontecer. Professor, que- poderia ser por VZ por causa do perfil de velocidade também ou não? Não, o escoamento é na direção Z e o perfil de velocidade, a variação da velocidade Z ocorre em R, mas a velocidade continua sendo em Z. Essa parte que você está falando, Cristofani, é que a gente vai avaliar lá no nosso terceiro módulo, onde nós identificamos qual é a velocidade de maior interesse, ou as velocidades, né? Não precisa ser necessariamente apenas uma. E falamos, olha, tem VZ, por exemplo. Mas eu identifico que, apesar de existir VZ, eu preciso saber em qual direção VZ está variando. Então, esse daqui é um caso, tá? VZ varia com R, por exemplo. Próximas paredes, a velocidade é zero. No centro, a velocidade vai ser máxima. Então, tem o VZ variando com a posição radial. Tudo bem? Sim. Ok. Então, explorando ainda esse exemplo 1. Se eu tivesse, por exemplo, uma tubulação, e aí isso existe, tá? Por exemplo, membranas porosas. Então, uma membrana nada mais é do que uma tubulação, só que ela permite
a passagem de fluido pela direção radial. E aí, no caso específico das membranas, elas têm algumas características especiais que elas são seletivas. Então, por exemplo, se eu tiver mais de um tipo de fluido aqui, ela deixa passar um, mas o outro ela não deixa passar na direção radial. Então, você consegue separar. Então, a gente chama de permeado e de retentato, tá? Então, retentato é o que não consegue permear a membrana. Tudo bem, gente? Às vezes eu for trazendo algumas coisas aí novas, mas... Professor, Oi. essas membranas têm essa questão de deixar um certo tipo de fluido passar e outros não. Aham. Mas ela também pode auxiliar no caso de eu ter um volume limiar e aí passo pela membrana e eu consigo trocar e aí ele acaba ficando turbulento. Não entendi, não. Repete sua pergunta, explica melhor. Tá, tipo, eu tenho uma corrente de fluido ali passando no estado permanente ali, e aí após essa troca com a membrana, ele começa a passar de uma forma mais esqueci a palavra, o negócio, mais organizado, sabe? Sai daqueles estados assim, também pode funcionar. Não é a função dela, né? Mas possa ser que ocorra. Por exemplo, na hora que você está avaliando o escoamento no interior de uma membrana, como parte do fluido está migrando, a velocidade interna aqui vai diminuindo. Então, possa ser que de turbulento fique laminar. Mas essa não é a função dela. A separação, o processo de separação pode ser sólido-fluido ou fluido-fluido. Ela depende das propriedades do fluido e da membrana. Então, eu tenho uma membrana polar com uma mistura de fluido polar e apolar. Então, um tipo de fluido consegue atravessar essa membrana por conta da polaridade, por conta da interação. Então, as membranas são processos, na verdade, são processos bem caros, tá? Então, por exemplo, isso não é nem comum de tão caro que é. Mas se eu tivesse avaliando uma estação de tratamento de efluente, por exemplo, as membranas estariam apresentadas aí nas últimas etapas de tratamento. Depois que eu já tentei de tudo e não consegui separar aí alguns poluentes, eu vou lá e utilizo as membranas para fazer essa separação. Tá claro para vocês? Entendi, professor. Alguma dúvida, gente? Professor, essas membranas são usadas naqueles abrandadores de água? Sim. Então, aqui está nosso primeiro exemplo. Professor, Oi. uma dúvida. E a velocidade na direção θ, qual seria um exemplo? Esse aqui agora. Ah, tá. Imagina agora esse caso aqui, ó. Eu tenho um fluido. Isso aqui é como se fosse uma broca de perfuração, tá? Eu tenho um fluido. E aí, esse fluido, ele escoa entre a broca e a parede, tá certo? Eu vou até corrigir isso daqui. O fluido escoa entre a broca e a parede. Então, ele está escoando para baixo. Só que essa broca, ela também está rotacionando, né? Já que eu estou ali perfurando um determinado poço. Vocês conseguem identificar que o fluido ele vai escoar para baixo, nesse caso a direção Z. Então, VZ é importante. E que por conta da movimentação, da rotação da broca, ele também vai apresentar um movimento na direção angular? Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Então, eu vou ter VZ e eu vou ter Vθ. E aí tem outra característica ainda nesse caso específico. Quando eu estou fazendo a perfuração de um poço de petróleo, essa parede daqui, ela é permeável ou impermeável? O fluido consegue
adentrar nas rochas? Ou não? O que é que vocês acham? Acho que depende da porosidade, essas situações. Consegue. Eu estou falando, Daniel, será que o fluido consegue permear as rochas? E a resposta é sim. Tanto que na perfuração, que na extração do petróleo, o petróleo não está no reservatório bonitinho ali não, tá, gente? Ele está dentro de uma rocha. Então eu preciso inserir fluido, colocar pressão de fluido nessa rocha para que o petróleo escoe para fora dela, tá? É assim que é um processo de extração. Então, nesse caso aqui, por exemplo, como as rochas elas são porosas, eu vou ter movimentação de fluido também na direção radial, por exemplo. Então, aqui eu tenho Vθ, VR e Vz como direções importantes. E aí que entra a dimensionalidade. Quando apenas uma direção é importante, eu vou falar que o problema é unidimensional. Se duas direções forem importantes, eu vou chamar de bidimensional. E se as três direções forem importantes, eu vou chamar de tridimensional. Então, esse primeiro caso, ele é unidimensional. E esse segundo caso, se avaliado na sua maior complexidade, ele é tridimensional. Ou se falamos assim, não, eu vou desprezar essa porosidade das rochas, ele se torna bidimensional. Escoamento para baixo, movimento angular. Tá claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, professor. Pode falar, Matheus. Professor, ainda na parte de vórtex, como ele está girando na direção θ, pode ocorrer aí um escoamento turbulento que cria um vórtex assim? Sim. No escoamento turbulento, eu vou ter um Vθ também. Outra Quando a coisa, gente... só uma curiosidade. Pode Perdão, falar. continue. Quando a gente for avaliar a formação de perfis de velocidade, uma das coisas que vamos estudar são os rotacionais, que é justamente desprezar esse efeito aí dos vórtices. Então, analiticamente, nós só conseguimos determinar perfis de velocidade se eles estiverem em regime laminar, por exemplo. Se ele estiver em regime turbulento, a solução analítica ela fica tão complexa que ela normalmente não é determinada. E aí nós utilizamos aí resolvedores numéricos para as determinar. Por exemplo, a fluidodinâmica computacional é utilizada para estes casos. Outra pergunta que eu ia ter, por exemplo, na primeira parte da apresentação hoje, o senhor disse, né, que quando o fluido escorre, ele pode perder pressão devido à perda de energia. Só que, por exemplo, vamos dizer que ele perde pressão aí nessa broca. Pode ocorrer uma cavitação e meio que prejudicar e danificar a broca devido à queda de pressão? Nesse caso aqui, você não vai ter uma queda de pressão, não. Vou te explicar o porquê. Conforme o fluido está escoando aqui nessa região anular, tá? Região anular é a região entre a parede e a broca. Você consegue perceber que o fluido aqui embaixo, ele vai estar sendo pressionado pelas camadas de fluido que está acima? Sim, sim. Então, quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão. Então, a cavitação ela não tem tendência de ocorrer, tá? Nesse caso aí. Mas pode ocorrer em outros casos de fluxo? A cavitação ela pode ocorrer. Se for um escoamento horizontal, por exemplo, ela tem a tendência de ocorrer sim. Se você fizer, por exemplo, com que a pressão em determinado ponto do escoamento seja inferior à pressão de saturação, por exemplo. Então, vai ter uma mudança de fase e é característica da cavitação. Certo, obrigado. Nada. Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida? Não? Ok.
Então, a última etapa aqui da nossa aula de hoje, nós vamos falar de sistema de unidades. Eu já deixei para o final da aula porque normalmente você já tem domínio sobre esse conteúdo, tá? Então, é mais uma revisão do que um assunto novo. E a gente precisa falar de sistema de unidades porque aqui na mecânica dos fluidos nós acabamos trabalhando aí com diferentes unidades o tempo todo. Então, vocês vão ver que, por exemplo, tubulações. Normalmente, o diâmetro de uma tubulação é definido em polegadas, tá? Rugosidade. Rugosidade. Normalmente, rugosidade é definida em milímetros. Então, os próprios fabricantes, eles já fazem essa avaliação de unidades, essa variação de unidades. Então, por isso que eu trago para vocês aqui essas observações, tá? Então, só para vocês entenderem por que eu estou revisando isso com vocês. Quando eu falo em sistema de unidades, eu preciso, por exemplo, quantificar algo. E às vezes só a magnitude, ela não é suficiente. Então, se eu falar, olha, fui avaliar a temperatura, né? E deu igual a 200. Mas é 200 o quê? Graus Celsius, 200 Kelvin, 200 Fahrenheit. Então, eu preciso pegar e ter uma informação adicional. Apenas a magnitude, ela não é suficiente. E aí, eu começo a falar dessas quantidades, né, dessas informações adicionais, e elas podem ser avaliadas como primárias ou secundárias. Então, as primárias é tempo, massa, temperatura, às vezes força pode ser avaliado como primária ou secundária, vai depender do sistema de unidades, eu já vou falar para vocês. Mas o que eu quero eu tenho um valor numérico, e este valor ele precisa ter informação agregada a ele, a unidade. Então, chegou, aqui eu vou falar da avaliação. Chegou na avaliação, colocou o resultado lá, 3. Sem unidade, aquilo não representa exatamente nada, tá? Então, assim como vocês vão fazer também na vida prática de vocês. Por favor, não esqueçam das unidades. Então, tem as unidades primárias e secundárias. Então, tá aqui alguns exemplos, tá? Força, coloque um asteriscozinho aí, porque ela pode ser considerada como primária, tá bom? Normalmente, o que acontece? As unidades secundárias, elas são formadas a partir da combinação de unidades primárias. Então, velocidade, por exemplo, é uma unidade de comprimento e unidade de tempo. Então, tem 2 unidades primárias formando aqui a velocidade. A depender do local que vocês forem trabalhar, que vocês forem avaliar, e a depender do processo que vocês estiverem identificando, existem aí diferentes sistemas de unidades. Então, eu posso ter um sistema de unidade em que a massa, o comprimento, o tempo e a temperatura são unidades primárias, como eu posso ter sistema de unidades que, ao invés da massa, a força seja a unidade primária. Ou eu posso ter, por exemplo, o sistema inglês de engenharia, em que tanto a força quanto a massa, elas serão avaliadas como unidades primárias. Então, o conhecimento, se é unidade primária ou secundária, vai influenciar bastante nas nossas transformações de unidades que nós vamos ver daqui para frente, tá? Então, conhecendo as unidades primárias, conhecendo o sistema de unidades. Então, por exemplo, a gente trabalha muito no SI, no Sistema Internacional de Unidades. Força é definida como Newton, mas não é a unidade primária. Então, o SI, força, é a unidade secundária. Massa em quilogramas, comprimento em metro, tempo em segundo, temperatura em Kelvin. Então, aqui só um exemplo para vocês entenderem aí. Gente, a gente vai trabalhar bastante, tanto com SI quanto com inglês, tá? Então, fiquem atentos a essas transformações. Então, eu coloquei aqui as grandezas, né? Algumas delas. Então, massa, comprimento, tempo, temperatura, força, pressão e energia. As dimensões, então, massa é M maiúsculo, comprimento é L, tempo é o T maiúsculo, temperatura é θ.
e vou fazendo análise dimensional. Então, se vocês pegarem alguns trabalhos aí, por exemplo, teses, dissertações, vocês vão ver que no início do trabalho tem lá as principais variáveis e as suas dimensões. Então, normalmente a gente não coloca quilogramas por segundo, por exemplo. A gente vai lá e coloca m, L a menos 1. Então, para indicar, perdão, mt a menos 1, para indicar que é massa por segundo. Então, para ficar independente do sistema de unidades. Se for no SI, massa é quilogramas, comprimento é metro, tempo segundo, e assim sucessivamente. E aqui eu coloquei ó, o CGS, o MKS e o inglês de engenharia. Então, por exemplo, lá no inglês de engenharia, aparece muito esse pound down aqui, que é uma unidade que às vezes a gente tem pouco contato, tá? Mas ela surge, pode aparecer nos problemas que nós fomos avaliando. Aí o que foi que eu tentei promover? Eu trouxe, deixa eu mostrar aqui, algumas tabelas de transformação de unidades. E eu vou disponibilizar para vocês esta tabela, tá? Aqui é apenas um exemplo, ou alguns exemplos, de algumas unidades que nós vamos trabalhar com frequência. Então, por exemplo, massa. Libra-massa, slug e quilograma. Então, uma libra-massa equivale a 0,03108 slugs, e uma libra-massa equivale a 0,4536 quilogramas. Então, com essa tabela, nós podemos aí fazer as transformações de unidades. E aí o que acontece? É comum a gente utilizar muito regra de 3 para pegar e fazer essa transformação de unidade. É errado? Não. Mas vocês vão ver que vai chegar um ponto em que as unidades elas ficam complexas. Se forem variáveis, se forem unidades secundárias formadas a partir de combinações de 3, 4 unidades primárias, a regra de 3 só vai dificultar a transformação de unidade. Então, a ideia da aula de hoje, que também é trazer para vocês como podemos transformar unidades mais complexas sem a necessidade da utilização de regras de 3, tá? Então, eu trouxe aqui massa, força, comprimento e viscosidade. Veja que viscosidade a gente vai trabalhar bastante, tanto com Pascal vezes segundo, e quanto com o centipoase, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui inicial, onde estou avaliando. Olha, eu quero transformar 200 gramas de cloreto de sódio para o Sistema Internacional de Unidades, o Gravitacional Britânico, o inglês de engenharia. Aí, outra coisa, tá, gente? Não se fala 200 gramas, não, tá? É 200 gramas, tá certo? Se vocês falarem 200 gramas, quer dizer que vocês saíram no jardim catando as graminhas lá até completar 200 unidades, tá? Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Quem falar isso comigo, eu já dou 0 desde o início, tá? Semestre que vem a gente faz de novo. Então, ó. O Sistema Internacional de Unidades, eu quero transformar de grama para quilograma. Então, aqui eu não vou nem perder muito tempo aqui nesses detalhes, tá? Então, o que eu faço? 200 gramas e promovo a transformação. Olha, 1 quilograma possui 1000 gramas. E aí, eu faço a avaliação de unidades. Grama corta com grama. E aqui 200 vai cortar com 1000. Então, 200 gramas equivale a 0,2 quilogramas. Tá, e pior que tá anotado aqui, viu? Nada fica sem anotar. O gravitacional britânico, eu vou transformar de grama para slug. Então, 200 gramas. E vejo que 1 quilograma ele tem 1000 gramas. E que um slug ele tem 14,5949 quilogramas. Na tabela, vou até voltar, não tem de grama para slug direto. Então, por isso que eu transformei primeiro para quilograma e depois para slug, tá? Então, só para critérios didáticos. E aí eu faço a minha transformação.
grama corta com grama, quilograma corta com quilograma, a unidade remanescente é o slug, e eu faço apenas as continhas aqui envolvidas. O sistema inglês de engenharia, de grama para libra-massa, uma forma semelhante, grama corta com grama, quilograma com quilograma, unidade remanescente a libra-massa. Eu posso resolver esse problema utilizando regra de 3? Poderia, tá? Só que, se eu quero fazer algo que possa ser aplicado a qualquer caso, então não seria a regra de 3 a metodologia ideal para isso. Então, por exemplo, se eu quiser transformar 23 libra-massa, pé por minuto quadrado, em quilograma centímetro por segundo ao quadrado, eu preciso pegar e avaliar com calma cada transformação de unidade. Então, eu transformei. Eu quero quilograma. Então, libra-massa tem que aparecer no denominador. Então, 1 quilograma equivale a 2,2046 libra-massa. Então, veja que libra corta com libra e já sobra aqui o quilograma, que é o que eu quero. Depois, eu quero transformar de pés para centímetros. Então, pé corta com pé, fica 1 centímetro equivale a 0,0328 pés. Então, eu já resolvi também a unidade aqui do pé. E depois, de minutos quadrados para segundos quadrados. Então, ao fazer isso, eu tenho a minha transformação de unidade. Veja que a regra de 3 eu teria que fazer em vários momentos, sendo que não há necessidade, né? Eu posso fazer o que nós chamamos aqui de análise dimensional. Então, pelo amor de Deus, deixem regra de 3 um pouquinho de lado, tá? E vamos focar aí em uma metodologia mais adequada para a resolução de problemas. Até aqui, alguém está com dificuldade? Se tiver, fala, pelo amor, pode falar, tá? Como é que tá aí? Tranquilo, professor. Essa disciplina é fácil demais. E aí, quando a gente fala de dimensão, de unidade, a gente chega num ponto que precisamos falar de consistência dimensional. E aí, quando eu falo de consistência dimensional, é algo relativamente simples. Por exemplo, eu não posso somar 10 quilogramas com 20 Kelvin, porque são dimensões diferentes, são grandezas diferentes, tá? Então, a consistência dimensional é justamente isso. É avaliar se eu estou somando coisas que possuem as mesmas unidades. E aí, nesse caso aqui, a gente precisa fazer isso para as equações. Eu só consigo pegar e avaliar uma equação se ela estiver dimensionalmente consistente. Então, uma equação que a gente vê com uma frequência muito grande é a equação de Bernoulli. Nós vamos utilizá-la em algum momento aqui na nossa disciplina, tá? No início do segundo módulo. Mas, para utilizá-la, ela precisa ser dimensionalmente consistente. Então, veja, existem equações que são aplicadas e na hora que eu vou avaliar as suas dimensões, a sua consistência dimensional, elas não são. E isso gera um problema muito grande, tá? Então, para que uma equação ela seja validada, para que ela seja utilizada de maneira coerente, é preciso que ela tenha uma consistência dimensional. Então, eu vou verificar, será que este termo e este termo, eles possuem as mesmas dimensões? Eu estou aqui somando pressão com velocidade com altura. Como é que eu posso somar essas grandezas e ficar em paz com isso? Eu preciso verificar as dimensões de cada termo. Então, essa é a nossa avaliação. Então, pressão, por exemplo, por massa específica. Pressão vai ser massa por comprimento por tempo ao quadrado, né? Então, T é menos 2, quer dizer que está dividindo pelo tempo, tá? E massa específica vai ser a massa por unidade de comprimento ao cubo. Então, a unidade resultante vai ser comprimento ao quadrado, tempo por tempo ao quadrado também.
Então, essa é a dimensão desse primeiro termo. Avaliando a velocidade, veja que o número 2 ele é adimensional, então ele não precisa ser levado em consideração. E a velocidade é comprimento por tempo. Na hora que eu levo ao quadrado, fica comprimento ao quadrado por tempo ao quadrado. Então, esse termo e este termo, eles são dimensionalmente consistentes. Gz, então, é a aceleração, né, aqui da gravidade, comprimento por tempo a menos 2, vezes a altura, que é comprimento. Então, acaba ficando L ao quadrado T a menos 2. Então, veja que os três termos apresentam as mesmas dimensões. Então, eles são dimensionalmente consistentes. Então, sim, eu posso utilizar a equação de Bernoulli, tá? Então, como é uma equação muito famosa, eu já selecionei ela justamente para a gente verificar que grandezas tão distintas, pressão, velocidade e gravidade, para que elas possam ser somadas, elas precisam apresentar uma consistência dimensional. Tá claro para vocês? Sim. Tranquilo demais, né? Acho que essa é a parte mais difícil aqui da nossa disciplina. Depois disso, tá tranquilo. Então, como atividade para ser entregue hoje, tá? Então, normalmente eu deixo até o final do dia aí para vocês entregarem a atividade. Eu quero o seguinte, eu tenho uma determinada expressão, e aí já vou até falar o que essa expressão significa, tá? Isso aí é a lei de Arrhenius. Eu quero saber, por exemplo, qual é, ou quais são, né, as unidades desse 1,2 vezes 10 à quinta. Veja que K é uma constante, esse KF é uma constante e possui unidade de mol por centímetro cúbico por segundo. Então, qual é a unidade de 1,2 vezes 10 à quinta? E qual é a unidade de 1,9872? Sabendo que a temperatura é dada em Kelvin e este valor de 20.000 aqui é dado em caloria por mol. Então, isso aqui eu não conto nem como atividade, tá, gente? Isso aqui é um presente para vocês mesmos. É só para identificar quais são as unidades desses dois valores aqui.